Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo se encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissa e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje eu trago para vocês o testemunho de uma irmã americana que compartilhou um sonho muito forte sobre o arrebatamento da igreja. A mensagem que ele carrega é mais relevante do que nunca nos dias de hoje, e eu traduzi esse relato para que mais pessoas possam ouvir e refletir sobre esse chamado, a preparação espiritual. Será que estamos prontos? Será que temos vivido de acordo com o que o Senhor espera de nós? Esse sonho nos leva a pensar sobre essas questões e nos aproxima ainda mais de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através desse vídeo. Amém? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês um sonho sobre o arrebatamento. Eu tive esse sonho em 2012. E naquela época, eu estava buscando por Jesus de uma forma muito séria. Eu estava procurando respostas e buscando por revelações sobre estarmos nos últimos dias. E eu questionava muitas coisas. O Espírito Santo estava fazendo uma grande obra em mim. Então, eu vou direto ao ponto. No sonho, eu estava na minha casa. Eu olhava pela janela do meu quarto e eu sentia um espírito de trevas no mundo. E não era só o fato de estar escuro, parecia que nem a lua brilhava mais, como se não houvesse mais luz no mundo. Era uma escuridão total, e eu sabia que era pura treva, uma sensação de maldade, havia algo mudando no mundo. No sonho, eu sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eu sabia que lá fora havia trevas e que o meu lugar seguro era dentro da minha casa. Eu caminho até a porta da frente e quando eu abro a porta da frente, eu vejo 3 ou 4 mulheres idosas paradas na minha varanda. Elas pareciam puras, elas pareciam pacíficas, muito gentis. Não havia nada de especial nelas, a não ser o fato de que, em contraste com aquela sensação de trevas que eu sentia antes, elas transmitiam exatamente o oposto. Era como luz, como paz. Uma única forma que eu posso descrever é como uma paz profunda. E elas estavam muito atentas, e eu me lembro, em especial, de uma delas. Ela segurava algo na mão, e os seus olhos eram um azul cristalino, lindos olhos. E ela sorria para mim. E ela perguntou: "Você está pronta?" Ela não disse pronta para quê. Eu também não perguntei pronta para quê. Eu nem sequer pensei em perguntar. Mas ela olhou para mim e perguntou: "Você está pronta?" E eu me lembro que levei alguns segundos para responder. Mas eu disse sim. Então ela pegou na minha mão e deslizou um anel no meu dedo, como se eu estivesse sendo pedida em casamento. Como se estivesse prestes a me casar. E eu me lembro que era um anel verde. Até hoje, eu não sei exatamente o que esse verde simbolizava. Talvez seja apenas um detalhe, algo que faz parte do anel. Mas, de qualquer forma, uma vez que o anel estava no meu dedo, eu saí para fora e era um dia lindo. O céu estava limpo, ensolarado, o clima estava perfeito, não havia nenhuma brisa, era simplesmente perfeito. E então eu vejo cadeiras brancas, alinhadas perfeitamente na minha garagem.
bem organizadas, espaçadas de maneira exata. E essas não eram cadeiras comuns, eram cadeiras que você veria em um casamento ao ar livre, uma recepção de casamento. E não havia muitas cadeiras, porque, novamente, era na minha garagem. A minha garagem não é tão grande. Dá para estacionar 2 carros no espaço. Mas ainda assim, as cadeiras não preenchiam todo o espaço, mas o suficiente para formar um pequeno grupo. Talvez 5 cadeiras. E havia pessoas sentadas nelas. E então, eu vejo homens de terno. Eu vi apenas a parte de trás da cabeça deles. Eu não via seus rostos, porque eles estavam voltados para frente, de costas para a minha porta. Eu não via nenhuma mulher vestida de noiva. Mas o Senhor me mostrou o suficiente para que eu entendesse que era um casamento e estava prestes a acontecer. Mas nem todos os participantes, os convidados, tinham chegado. As cadeiras não estavam completamente ocupadas, faltavam ainda algumas pessoas. Então, digamos que houvesse umas 10 cadeiras. Nem metade delas estava ocupada ainda. Era como se fosse bem cedo, no início da cerimônia do casamento. Parecia que ainda faltava horas para começar. Mas o casamento ia acontecer em breve. E por isso a senhora na minha porta, aquela mulher idosa, perguntou: "Você está pronta?" Porque o casamento estava prestes a acontecer e ela colocou o anel no meu dedo, porque eu era a noiva, ou seja, a noiva de Cristo, a igreja, a verdadeira igreja, a noiva que está pronta. Aqui está sem manchas e sem mácula. Então eu estava ali e de repente eu comecei a subir, a ser elevada no ar. Não de forma rápida, mas constante. E eu ia subindo, cada vez mais alto, até que minha casa foi ficando para trás. E houve um momento em que eu olhei para baixo, eu olhei para minha casa, porque na minha mente terrena, nas minhas lembranças daqui, eu pensei: e a minha mãe? Como se por alguns segundos a realidade me atingisse e eu percebi: eu não vou voltar para casa. Quando eu for, já era. Eu não vou voltar mais. E eu me lembro que eu olhei para baixo e estendi as mãos, como se quisesse alcançar a minha casa, como um último olhar, um último desejo de ficar. E então eu acordei. Esse sonho é bem autoexplicativo. Na época, eu não sabia o que significava. Eu nem acreditava no arrebatamento. Eu não pesquisava nada sobre isso na Bíblia ou na internet. Meus pensamentos nem estavam nisso. Esse sonho simplesmente aconteceu. E Deus me revelou o significado, para que eu entendesse. E claro, depois disso eu fui estudar a Bíblia sobre o assunto, porque precisamos de base bíblica para tudo o que sonhamos, porque há muitas doutrinas por aí, falsas doutrinas. E eu estava apenas começando a buscar a Deus com 24 anos. Na verdade, eu tinha acabado de completar 24 anos. E um ano depois eu fui salva. E eu tive o meu primeiro e único filho. Eu fui salva quando estava com 6 semanas de gravidez. Então, Deus estava me dizendo algo e eu preciso compartilhar estes sonhos. Se você tem sonhos que Deus te dá,
Mesmo que seja só um sonho, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com seus amigos, com a sua família, com os perdidos, com quem você puder, porque esse sonho claramente mostrava um casamento, mas ainda antes da cerimônia começar. E se olharmos para as escrituras em Apocalipse 19, fala sobre as 4 aleluias da revelação, os santos glorificados, e diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz de uma grande multidão dizendo: Aleluia! Salvação, glória e poder pertence ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou nela o sangue dos seus servos. E mais uma vez disseram: Aleluia! E a fumaça delas sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava no trono, dizendo: Amém, aleluia. E então uma voz saiu do trono dizendo: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi, como se fosse a voz de uma grande multidão, com o som de muitas águas, como trovões poderosos, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultem e demos glória a Ele, pois chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. E essa é a palavra-chave desse sonho. Você está pronta? Esta é a palavra desse sonho. Você está pronta? Pronto. Se eu parar para pensar agora, foram as únicas palavras ditas no sonho. Eu tinha pensado nisso antes, mas essas foram as únicas palavras. Você está pronta? E eu respondi sim. E na nossa resposta precisa ser sim imediatamente. Vocês precisam ter certeza de que estão prontos, porque quando o casamento começar e a cerimônia tiver início, as portas serão fechadas. E Apocalipse continua dizendo: e a ela foi concedido que se vestisse de linho fino, puro e brilhante, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E os anjos me dizem: escreva, felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então eu me prostrei aos pés dele para adorá-lo, e ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E logo depois fala sobre Cristo voltando, vestindo com um linho fino, branco e puro. E essa é a noiva, se preparando com vestes de justiça, se vestindo de verdade, se vestindo com a palavra de Deus, se revestindo da sua santidade, da sua justiça. Esse é o único jeito de estarmos prontos. O que o Senhor quer dizer com este estar pronto é se vestir de santidade, se revestir dos frutos do Espírito, se vestir dos caminhos dele, arrepender-se, se manter limpo do pecado, porque se não estivermos prontos e vigilantes, nossas vestes estarão manchadas, sujas, e não podemos participar desse casamento. Precisamos estar com as vestes certas, precisamos estar preparados. Isso foi em 2012. E agora estamos em 2024. Quanto tempo mais nos resta? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor está voltando.
E cada dia que passa, de 2012 até agora, é um grande salto no tempo. Então, eu só queria compartilhar esse sonho novamente, porque eu nunca mais tinha postado desde 2012 e cheguei a deletar aquele vídeo há alguns anos. Mas agora eu quero compartilhar de novo, para que todos saibam. Fiquem firmes, espero que essa mensagem tenha abençoado vocês. Estejam prontos, porque o nosso Senhor, nosso Salvador, Rei dos Reis, está vindo. E quando Ele perguntar em seu coração, você está pronto? Sua resposta seja sim, e seja um sim com confiança. Amo vocês. Tchau. Irmãos amados, esta foi a mensagem. Se ela falou ao seu coração, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados e o Espírito Santo de Deus habitasse em mim. Te peço perdão por todos os pecados que cometi, e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.